Obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção à polêmica judiciária. Eu sou o Celso Tres, procurador da República há décadas. Falamos aqui, da República Rio-Grandense. O trabalho aqui é todo produzido pelo nosso querido e competente Vinícius, o nosso Big Boss aqui. E o nosso trabalho tem essa colaboração luminar. São os luminares em roda de conversa no viver da história. Temes, que vocês conhecem muito bem. Nietzsche é o coordenador dessa conversa. Kant, Freud, lá, o triunvirato grego. Ao centro, Sócrates em destaque, como não poderia ser diferente. Platão, Aristóteles. Aqui o triunvirato da política. Abraham Lincoln, Sêneca, Churchill. Aqui, o que nós temos? Epicuro, Voltaire, Einstein. Aqui, Descartes. E aqui, a Estátua da Liberdade. Liberdade é o que o Brasil hoje precisa e o que ele mais tem de cerceado o cidadão brasileiro, que é a liberdade pelas instituições do Estado brasileiro. E o nosso tema de hoje, vai lá para sua tela, o Vinícius está colocando para vocês a vinheta emblemática, explica tudo, o julgamento e a crítica, que é a grande questão do nosso tempo, né? Com a internet, as pessoas são massacradas com a crítica, com o julgamento, inclusive, muitas vezes, pelo próprio poder judiciário. E nós vamos tratar disso aqui em tópicos. Compulsão ao julgamento e a crítica. O primeiro tópico, a internet, a massa julgando e criticando em massa. Tópico 3, julgamento, crítica versus a imagem. A existência, imagem precede a essência. Sartre, vamos ver como se aplica isso hoje. Defesa da vítima, o criticado, o julgado, consigo próprio, paz de espírito perante os críticos julgadores. Quer dizer, como é que nós vamos, como somos vitimados por esse julgamento, para esse cancelamento, como se diz hoje, né? Como é que nós vamos defender os nossos próximos perante a coletividade e a nós mesmos? Precisamos, antes de fazer a defesa, termos paz de espírito. Precisamos ter a consciência de que estamos certos. Como é que nós vamos fazer isso? Esses luminares vão nos ajudar. Todo o nosso pensar, todo o nosso fazer pressupõe um julgamento, uma análise. Né? Uma análise é o que mais nós fazemos. Nós fazemos milhares, incontáveis de vezes, de todas as nossas ações. Às vezes uma ação simples ali, no automático, como se diz, né? Mesmo no piloto automático, ela pressupõe um julgamento prévio. Né? Por sua vez, embora se fale sempre assim, análise, julgamento, tem uma ideia ampla, né, de observação e necessária, ela, no sentido comum do termo, crítica significa ataque, é algo desabonatório. Né? Então, essa que é a grande problemática do nosso tempo, pauta a nossa vida institucional, política, pessoal e assim por diante. Então vamos lá para o tópico 1, compulsão ao julgamento e à crítica. E o David Hume, então o que ele vem nos diz? A natureza, por uma necessidade absoluta e incontrolável, determinou nós para julgar, assim como respirar e sentir. É da natureza humana, o julgamento. Stephen Parker é um filósofo, neurocientista norte-americano, que tem muita expressão atualmente, e ele fala em neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro se reorganizar e formar novas conexões neurais ao longo da vida. Sinapses que disparam juntas, se mantêm juntas. Portanto, reclamar constantemente cria um ciclo vicioso, onde o cérebro busca naturalmente padrões negativos. O reverso, ciclo vicioso, ciência da felicidade, é praticar a gratidão e cultivar pensamentos positivos. Crítica é a reclamação. Entendeu? Isso aqui existe uma neuroplasticidade da crítica e do julgamento alheio e da destruição alheia. Vem aqui o nosso Burke, Edmund Burke, grande conservador inglês, que diz: o costume reconcilia-nos com tudo, certo? Então, os pensamentos, práticas ruins mais repetidas são acolhidos no nosso cotidiano.
Perceberam a relação com neuroplasticidade, que fala o cientista norte-americano aqui? O nosso Ponce Miranda, aparece ele aqui, com as suas obras, nosso maior jurista. O que ele nos diz lá? Nos dizia em 1921, né? Mais de século, veja só. Quando um homem começa a ser célebre, o público principia a desfigurar. Como se dissesse aos críticos: este boneco é meu, visto como bem me apraz. Fantástico isso aí. É a rotineira destruição de reputações que nós vemos hoje. Vai para a sua tela agora, Cervantes, lá em espanhol. Então o que ele diz para o Sancho? Né? Que enquanto os cães ladram, nós cavalgamos. Então essa é uma ideia que a gente precisa ter, que os críticos são os cães, eles ladram a quem passa por eles. Né? Ninguém critica alguém sem relevância, certo? Então essa ideia precisa sempre termos para fazer a defesa da crítica. Nietzsche vem aqui e nos diz: o que nós fazemos nunca é compreendido, mas somente louvado ou condenado. Temos tempo em mente. Nosso Milor Fernandes, genial, um dos maiores gênios da história do Brasil. Há duas coisas que ninguém perdoa: nossas vitórias e nossos fracassos. O jeito vai tomar pau de qualquer jeito. Né? A vitória, né, pela inveja, né, e os fracassos pelo viés da crítica. Andrei Mergo, essa mulher, ela foi, que vai para a sua tela agora, ela foi icônica no seu tempo, uma atriz lindíssima, cantora, uma figura extraordinária essa mulher, e ela, ironicamente, diz aqui, e genialmente: casar é trocar a admiração de vários homens pela crítica de um só. Sensacional isso, né? Aqui, Bertrand Russell, que nos diz: ninguém fofoca sobre as virtudes secretas das outras pessoas. É verdade, né? Fofoca é sempre crítica, né? Sobre as virtudes das pessoas. Volta aqui o Nietzsche e nos diz: elogiamos ou criticamos de acordo com a maior oportunidade que o elogio ou a crítica oferecem para fazer brilhar a nossa capacidade de julgamento. Isso nós precisamos ter sempre em mente. Vem o nosso Maquiavel e nos diz: os preconceitos têm raízes mais profundas que os princípios, os preconceitos pautam os julgamentos, certo? E vem então, complementando aqui, o Norberto Bobbio e nos diz: as generalizações são sustentadas por preconceitos, a crítica, observa-se, é pautada pela generalização, tá? E o Voltaire, ainda sobre os preconceitos, diz: os preconceitos, meu amigo, são os reis do vulgo. Antológico vai para a sua tela agora. O segundo tópico que nós começamos: internet, massa, julgando, criticando em massa. Tem ali uma charge antológica, né, de um tribunal, então, da internet, maravilhoso, né, as pessoas passando ali pela Suprema Corte do Facebook, ali, né, os ministros da Suprema Corte do Facebook, para julgar todo mundo, se arroga esse poder. A internet faz de cada pessoa um meio de comunicação em massa. É a massa comunicando em massa. É a massa sob o anonimato, senso de impunidade e invisibilidade. É a arma de destruição, de linchamento moral, cancelamento, fake news, desinformação em massa. E complementa aqui o nosso Carlito, antologicamente diz: a multidão é um monstro sem cabeça. Né? Veja que não se fala mais hoje em meios de comunicação de massa, como se tinha a rádio, a televisão, etc., porque cada pessoa é titular de meio de comunicação de massa, né, para suas redes sociais. Isso tem consequências positivas e altamente negativas, como apontamos aqui. Nunca qualquer floco de neve, né, diz o Voltaire, se sentiu responsável por uma avalanche. Antológico isso, né? Cada pessoa vai lá e destrói, despisoteia, mas ele não é o responsável. E aí, o que significa isso? A consciência de impunidade da massa. Todo mundo despisoteia, xinga, desqualifica a pessoa lá na internet. E não se acha culpado pela injustiça, por massacrar alguém, né? E ninguém escapa, então, do tribunal da internet. Famosos e anônimos, inocentes ou culpados, cristãos ou hereges, né? Então, ninguém escapa, né? Às vezes a pessoa nem está na internet, ela não gosta da rede social, não importa, ela entrou ali, virou assunto na internet por uma razão às vezes bizarra, ridícula do cotidiano. Alguém foi lá e jogou a imagem dela lá na internet e a pessoa é massacrada. Antes se massacrava em praça pública, né? O linchamento físico, hoje é na internet. 3. O julgamento, a crítica versus a imagem. A existência, a imagem precede a essência. Isso é uma máxima cunhada por Sartre, né? Grande filósofo, sabe?
que ele diz que essa pessoa precisa existir para depois ela, a partir da sua existência, ela constrói a sua alma, o seu interior, a sua essência, né? E aqui nos diz então o Bauman, né? A paixão por se fazer notar é um exemplo importante, talvez o mais gritante dos nossos tempos, nos quais a versão atualizada do cogito penso de Descartes, olha aqui o Descartes, seria: sou visto, observado, notado, registrado, logo existo. Entendeu? Então essa compulsão por aparecer. Então tem a compulsão por julgar e a compulsão por aparecer. Observe. A explosiva combinação compulsão, julgamento, crítica sobre essa compulsão, a exibição, como disse agora aqui. Vai para a sua tela agora o Andy Warhol. Ele teve, foi um artista publicitário norte-americano lá dos anos 60, 50 e 60, e em 60 ele cunhou uma frase, né? No futuro, está ele aí na tela, todo mundo será famoso durante 15 minutos. É impressionante como foi visionário, né? Hoje não é nem 15 minutos, o 15 segundos já é o suficiente, né? Então a pessoa tem esse canal, que ele nem imaginar que acontecesse, né? Vai te ensinou a internet, então, aqui, né? E aí vai agora para a sua tela o José Saramago, que diz: fisicamente habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos habitados por uma memória, e a memória é feita onde? Na internet. Perfeito? Então quem é uma pessoa? É a memória dela, é a imagem, é a biografia. Onde que está? Está na internet. E muitas vezes sendo pisoteada, destruída, né? Nietzsche volta e diz: é mais fácil lidar com uma má consciência do que com uma má reputação, certo? E é mesmo, né? Então, muitas vezes a pessoa cometeu algo ilícito, tá? Mas se ela conseguir manter aquilo sob a privacidade, tranquilo. Agora, a reputação da pessoa é que é o terrível. E aqui então vai um filósofo do nosso tempo, brasileiro, né? E que ele nos diz, ele tem um livro exatamente sobre isso, Clóvis Barros, a reputação, o eu fora do meu alcance, que é o que nós temos hoje, né? A reputação, qual é a imagem de você, de mim, tá? Não depende da gente, né? Depende muitas vezes, infelizmente, desse tribunal da internet. Essa que é a grande coisa. Aqui uma imagem muito simbólica também dessa situação do nosso tempo do julgamento. Então tem calúnia, difamação, injúria e tal. Então o sujeito fica ali: para onde que eu vou? Eu tenho que escolher aonde eu vou ser crucificado, né? Né? E aqui uma expressão latina, né, que diz: a desonra é mal maior que a dor. Veja, a desonra, né? Muitas vezes não é o sujeito sofreu mal, ele sofre o segundo. Um exemplo clássico: as mulheres que são agredidas, que, infelizmente no Brasil hoje, inclusive por feminicídio, mulheres mortas, né? Mas são agredidas no lar. Isso é comum no dia a dia acontecer. Aí vão lá e noticiam que a mulher apanhou. Quer dizer, é uma segunda surra, né? Porque ela já sofreu aquela, no íntimo, né, por alguém que, das suas relações, enfim, que tem algum amor por ele. E ainda por cima é divulgado em praça pública. É como, voltando lá na antiguidade, né? É a mulher que é apedrejada em praça pública, né? Então, é algo terrível. Aqui o nosso George Orwell, autor lá, em 1984, uma figura dos grandes filósofos do século XX, diz: a maneira mais eficaz para destruir as pessoas é negar e destruir a sua própria compreensão de sua história. Tu destrói a biografia, como nós temos isso hoje no Brasil. Aliás, é uma prática, inclusive, da guerra política, né? Às vezes, fulano é uma figura reconhecida, fez tantas coisas boas. Não fez não, você não sabe disso. O Churchill aqui tem séries de veículos da internet brasileira. Não, o Churchill não foi isso, o Churchill foi ruim, o Churchill fez isso. Não é Jesus Cristo, né? Nós somos um grande, icônico, maior estadista do século XX, certamente, foi o Churchill. Então, é a destruição das pessoas. O nosso Freud vem aqui e diz que o intelecto nunca descansa até conseguir audiência. Conseguir audiência muitas vezes é a crítica. O Rochenbuch: esquecemos facilmente os nossos pecados quando só nós próprios sabemos. Então a questão da privacidade, a importância da privacidade, né, de nós mantermos, e aquilo, as pessoas às vezes cometeu alguma coisa, mas toda, né, fica abrindo aquela ferida na internet. A pessoa não se recupera nunca, né? É uma pena perpétua, é um sofrimento perpétuo, né? A pessoa fica, como disse hoje, cancelada. Aqui vai para a sua tela o nosso Foucault, que ele tem uma máxima que é a vigilância
O olhar panóptico da internet e dos criticadores é em defesa da privação da liberdade dos julgadores criticados. Então, como vocês conhecem muito bem, é aquela concepção de prisão que ele não criou, provavelmente ele desenvolveu, no sentido que o guarda ficava observando cada um dos presos permanentemente. E você só observar a pessoa é privar da sua liberdade. É o que acontece hoje, né, na internet. As pessoas são vigiadas, do passo, etc. Claro, muitos querem se exibir, né, querem se expor à sua vida ali, né, e aí tem que cobrar preço por isso, né, mas muitos não. Então é involuntário. Aquilo é uma espécie de prisão. Quando você suprime a privacidade de alguém, você cerceia a sua liberdade. Essa é a ideia que tem que se ter. Então quando se diz assim, o sigilo bancário, o sigilo fiscal, o sigilo disso, daquilo, isso aí é só para proteger bandido. É comum esse raciocínio, inclusive com gente da área do direito, incrivelmente, que tem essa ideia. Não, quando você desnuda a pessoa, quando você tira a sua privacidade, você cerceia a sua liberdade. Isso é inelutável. Uma referência histórica aqui, o ato institucional número 5 de 60, que foi o mais grave lá durante o golpe de 64, ele previa lá uma das penas para os inimigos do regime, é óbvio, a pena da liberdade vigiada. Isso é muito emblemático, entenderam? Liberdade. Não vou te prender, mas olha, tu te compartou, estou de olho em ti. Veja, isso é muito emblemático. Volta o Nietzsche aqui, não poderia haver felicidade, jovialidade, esperança, orgulho, presente, sem esquecimento. Significa o quê? Então, a pessoa não pode ficar mexendo naquela ferida, permanentemente lembrando na internet. Isso é uma pena perpétua. Então tem que esquecer. O que é perdão no sentido bíblico? Jogar no mar do esquecimento. Veja, isso é muito grandioso, muito grandioso. Item 4, defesa do criticado julgado consigo próprio, base espírita que eu referi a vocês no início, e frente aos críticos e julgadores. Vai aqui o Tales de Mileto, que é pré-socrático, e diz, a coisa mais difícil do mundo é conhecer a nós mesmos. E é mais fácil falar mal dos outros. Veja como é verdadeiro isso. Né? Veja como é verdadeiro isso. A defesa, então, do criticado. E aqui, o que nós temos? O Hubbard, Liberty Hubbard, que nos diz, para evitar críticas, não faça nada, não diga nada, não seja nada. Perceberam? Aquela do Sancho Panza lá, quer dizer, na verdade, a pessoa que quer criticar sempre tem que ter em mente isso, eu tenho uma relevância, né? Porque senão ninguém julga quem não tem relevância, né? Vem aqui agora quem? Rousseau, a inocência não se envergonha de nada. Então, né, a pessoa, estou sendo tomado por, mas eu estou inocente, eu não quis agredir ninguém, não sou culpado de crime nenhum, então tem que se envergonhar, fazer a defesa. Muitas vezes a pessoa não merece aquela crítica, muitas vezes, inclusive, não merece condenações do judiciário que nós assistimos hoje no Brasil, e acho que a pessoa fica constrangida, inclusive de fazer a sua própria defesa, né? Aqui o nosso fantástico, extraordinário Chico Xavier. Olha só que coisa simples e genial. Eu permito todos serem como quiserem, e a mim como devo ser, né? Então a pessoa vem criticando, olha, é o seguinte, para o crítico, né, o jogador, é o seguinte, você seja como quiser, eu não me afeta isso, então faz o seguinte, deixa eu ser como eu quero. Bem simples, né? Volta aqui então o nosso Rousseau, não julgue, você nunca estará errado. Vai para a sua tela, expressão latina, mortem flagelos, que significava o que na história, essa expressão? Você está chicoteando um homem morto, quem não será afetado pelas críticas, que nós falamos antes, né? Às vezes a pessoa já está crucificada, né? Continua batendo, isso no mundo político é absolutamente comum, né? Então, ao contrário, o senso, as críticas do morto, irrelevante ninguém na fila do pão, se você acredita, se critica alguém, porque ele é alguém, né? Também não devem ser respondidas, entendeu? É contrário ao senso, quer dizer, muito bem, então, você critica, isso é histórico, latim e tal, centenas de anos, milhares de anos. Você vai criticar alguém que já está fuzilado, não tem muito sentido. Então, a contrário, senso. Quando alguém critica você, quem é esse fulano? Não sei, grande parte na internet é literalmente isso. Ninguém na fila do pão. É um zero à esquerda. Então tem que dar bola para zero à esquerda. É simples. Tá? O Henrique Lewis, não é pelos seus defeitos, mas pelas suas excelências que medimos um grande homem. A força de uma viga
é medido pela sua parte mais fraca, de um homem pela sua parte mais fraca. Antológico isso aqui, né? Uma viga de construção, de edificação, como é que tu mede ela? Tu mede ela pela parte mais fraca, porque se ruir a parte mais fraca, a construção vai abaixo, né? Só que as pessoas nós temos que medir pelas suas grandes virtudes. Porque quando diz, toda pessoa comete algum pecado, não é Jesus Cristo, não é Deus, né? Então é muito comum hoje, o sujeito é muito bom, a mulher fulano e tal, fez grandes coisas, mas ela cometeu um pecado. Então, esse senso, essa sapiência de medir as pessoas no tempo. Outra, que cuidado com as críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Normalmente é assim, né? A crítica é construtiva. Sim, mas quem é que está? A história da fila do pão, quem é que está criticando? Fulano, mas é um zero à esquerda, né? Então o cara nunca construiu nada, como é que vai fazer crítica construtiva? Né? Normalmente ninguém faz coisa construtiva, né? Faz coisa construtiva é no privado, no particular, chega lá, sua amiga, a pessoa que quer o bem do outro. Assim, se tu fizer diferente, vai melhorar. Esse sim. Agora, aquele lá em público fazendo, crítica construtiva, não é crítica construtiva. Né? Não existe isso. Aqui o nosso Descartes, para saber o que as pessoas realmente pensam, preste atenção no que elas fazem e não no que elas dizem. Né? Isso é muito os críticos, eles batem, aí tu vai ver a biografia, o que o sujeito faz. Ele não é coerente. Aqui o nosso Diderot, se tudo, cara, terra, fosse excelente, não haveria nada excelente. Então, a crítica, todos os nossos julgamentos são referências comparativas. Né? Comparativas. Então, está criticando, sim. Mas se tudo fosse extraordinário, não seria extraordinário, entendeu? Porque alguma coisa menos extraordinária, então teria que ser criticado. Tem que ter essa noção. E nesse viés, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa é criticada, tu está me criando, pois é, mas tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, o pior do que eu, e você não critica. Por quê? Percebeu? A intenção é atingir. John Locke, as novas opiniões são sempre suspeitas, geralmente opostas, por nenhum outro motivo, além do fato de não serem comuns. Isso aqui, a mudança, a inovação, o inovador é criticado. Né? Se ele está certo, está errado, isso é irrelevante. O fato é que ele vai ser criticado simplesmente por ser algo novo. Nós temos aqui aparece uma imagem de uma belíssima moça numa sala de palestra, e aí uma máxima que se diz: escolha andar com pessoas que citariam seu nome em uma sala cheia de oportunidades. Veja que coisa linda, né? Escolha as pessoas ao seu redor. Você fala, pessoa negativa, está crítica, está sempre botando para baixo, invejoso. Larga, mesmo que seja familiar, larga. Mas faz isso aí, contagia. E faça o inverso, né? Você contagiar com pessoas positivas. O mau humor é contagioso, tá? Agora, Voltaire, devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas do que pelas suas respostas. Observa, crítica normalmente é uma pergunta, né? Então, pelas suas respostas que o sujeito menos se revela, pelas suas perguntas. Né? A crítica, o julgamento, é uma resposta, é uma análise que o sujeito já fez de você, ou de algo. Né? Então, não é uma pergunta. Né? A primeira lei da natureza, diz o Voltaire também, é que temos uma porção de erros e fraquezas. Evidente. Não somos divindades. Né? E aqui uma máxima, em Roma era muito batida, isso aqui, a glória é transitória. Né? Toda glória é transitória, a expressão em latim, se transit glória mundi. Né? Então, se toda glória é transitória, nós temos isso como regra de humildade, quando estamos na glória, a contrário do senso, a desonra também é transitória. Então, muitas vezes estão me batendo de tudo que é lado. Daqui a pouco passa. Eles esquecem, pegam outra vítima e vai adiante. Temos que, no jogo, né, de como vamos nos defender, nós temos que também fazer. Porque quando o sujeito é vítima de uma massa de julgamento e crítica, um atropelo na internet, o que acontece? As pessoas não ouvem o que ele está dizendo. Essa que é a verdade. Só querem bater. E aqui uma outra máxima, né?
então, essa dor da pessoa ser massacrada, perguntei ao tempo, o que fazer com a dor? Ele me respondeu, deixe-me passar. Viu que coisa maravilhosa isso? Qualquer espécie de dor, a dor da perda de alguém, a dor de estar sendo massacrado, de estar sendo cancelado, etc. Então, perguntei ao tempo, o que eu faço com essa dor? E ele me disse, deixe-me passar. Dá tempo ao tempo. Tá? E o nosso, aqui, só quem entende a beleza do perdão pode julgar seus semelhantes. Isso pode se cobrar da pessoa. É muito crítico assim. Tu já perdoou alguém que já critica todo mundo, julga todo mundo. Né? Volta aqui, Hannah Arendt. Poxa, Hannah Arendt. A maior inimigo da autoridade é o desprezo e a maneira mais segura de solapá-lo é o riso. O humor, de reagir com humor. Né? Isso o crítico fica enlouquecido com isso. Ironiza o sujeito, ironiza a inteligência dele, a capacidade dele, a incoerência dele. Ele vai ficar enlouquecido. Né? Vai ficar enlouquecido. O humor sempre é. E aí o nosso papa do humor, Charles Chaplin, através do humor, vemos no que parece racional o irracional, no que parece importante o insignificante. Ele também desperta o nosso sentido de sobrevivência e preserva a nossa saúde mental. O sujeito se agrediu, reaja com humor, com fina ironia, com inteligência, né? Porque isso vai muito na alma do crítico e das circunstâncias que ouvem aquilo. Isso é importante. O crítico, ele quer te destruir. Não adianta querer convencer ele. Tu tem que angariar o que é a credibilidade do entorno, dos circunstantes daquela crítica. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Mas, calma, vocês já viram muitas vezes. Então o que acontece? O crítico tem razões não expressadas na crítica, no seu coração, a inveja. Um exemplo, é o mais comum nisso. Né? Então ele está dizendo uma coisa, está te criticando por um fato que você pode até ter cometido, mas no fundo ele tem inveja de você. Né? Então tem que saber disso para chegar nesse ponto de contra-ataque. Freud está aqui, podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos do elogio. Veja. Então, ao rebater uma crítica, elogio o crítico, que eu disse, ironia da inteligência. Não, o sujeito é bom, você tem tantas virtudes. Os políticos fazem muito isso. Né? Poxa, você é uma pessoa boa, você sabe perfeitamente, está cometendo uma injustiça comigo, por isso, por aquilo. Né? Ninguém se defende de um elogio. Elogio abre portas. Abre portas. Sempre se tem em mente isso. O elogio abre portas. E aqui o nosso Thomas More, qualquer um, nada agrada tanto quanto as suas próprias opiniões. Lembrar os críticos que o julgamento é dele, privado. Né? Nós julgamos. Né? Uma máxima aqui, Platão, está aqui. A opinião é o meio termo, é o meio termo entre o conhecimento e a ignorância. Platão diz isso, né? A opinião. Hoje piorou. A opinião, aquele julgamento, é o meio termo entre o desejo e o autodispensado conhecimento. Então, Platão lá dizia, é o meio termo entre o conhecimento e a ignorância. Mas hoje é pior. Hoje a pessoa tem o desejo de te criticar e não conhece nada e não quer saber de conhecer nada. Então, sempre ter essa noção. Lembrar disso assim mesmo os críticos, para responder às críticas. Citar Platão. Citar Platão é importante. O Nietzsche, quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Viram? Nós estamos lá em cima, as pessoas não compreendem. Né? As pessoas não compreendem. Xenófanes, cumprimento. É preciso ser um sábio para reconhecer outros. Né? As pessoas não compreendem muitas vezes. A crítica é parte de uma absoluta ignorância e tem que demonstrar isso à pessoa. Nosso Nelson Rodrigues, impagável Nelson Rodrigues, não há admiração mais deliciosa do que o inimigo. É antológico isso aqui. E o inimigo é movido pelo quê? Pela inveja. Então, você vê isso muito na política, e ficamos aqui agora, como que a nossa função, todos nós aqui, a sua proteção de Deus, Papa Francisco, aqui do Cone Sul da América Sul, do Pampa Gaúcha, nos deixou sua grande obra, e Deus certamente o terá, também por Odumário, que nos tem da Mãe África. Muito obrigado.